Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é João Eduardo, eu atuo como arquiteto de soluções e especialista no time de pré-vendas da Atimo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês aqui no nosso webinar da Reforma Tributária. Essa é a segunda edição desse evento. Nós tivemos uma primeira edição no início de setembro, para comentar um pouquinho com vocês sobre os impactos das notas técnicas nos documentos fiscais eletrônicos, né? E agora a gente está promovendo a pedidos aí uma segunda edição para poder recapitular alguns desses itens que foram abordados na primeira sessão e também trazer algumas novidades, né? Aquilo que a gente tem visto nos projetos, né? Atualização de documentação, o fisco liberou também algumas tabelas, então a gente trouxe aqui, né, uma visão atualizada desse material para poder compartilhar com vocês. Aqui eu trago a nossa agenda, né? Então inicialmente eu vou comentar um pouquinho sobre o cronograma de transição e até trazer uma visão para aqueles que são da área de planejamento estratégico, da área tributária também, sobre a ferramenta Tax Analyzer da Thomson, né, que possibilita aqui algumas projeções acerca da reforma tributária. Depois a gente vai trazer as atualizações que aconteceram de lá para cá nas notas técnicas, né? Então, principalmente ali na nota fiscal eletrônica e para a parte de conhecimento de transporte, tiveram ali algumas mudanças. Nota de serviço, a gente vai comentar um pouquinho acerca da aderência dos municípios ao modelo nacional. Depois a gente aborda item a item, né, desses modelos de documentos e os principais impactos. No quarto tópico, né, eu trouxe aqui também algumas novidades, né? Eu acho que aqui tem uma provocação até para o time tributário, aqueles que ainda não conseguiram visualizar as tabelas, manuais, um simulador que a reforma já disponibilizou também, e isso pode contribuir aí nos projetos que estão sendo executados. E, ao fim, a gente comenta sobre os desafios na atualização dos RPs, né, daquilo que a gente tem observado nos projetos, e sugere também um checklist para que vocês consigam atuar em cima de todos os pontos aqui que trazem impacto. Também vamos comentar ao final sobre o roadmap da Thomson Reuters, né, para atender a reforma. Aí acaba extrapolando também um pouquinho a questão de mensageria, nota fiscal eletrônica, né? A gente comenta também sobre a perspectiva que nós temos para a solução fiscal, né? O TaxFan. E, por último, abrimos um espaço para dúvidas, né? Reservamos alguns minutinhos. Vocês podem, durante a apresentação, acessar o ícone de perguntas e respostas que tem no Teams e colocando essas perguntas para a gente responder ao final. Bom, pessoal, para começar, né, eu trouxe esse recorte aqui, que é do próprio site da Receita Federal, né? Ele traz aqui, né, uma visualização da evolução da reforma tributária ao longo dos próximos anos, né? Eu tenho certeza que isso já foi visto, né, pela maioria de vocês, talvez em outros formatos, mas eu achei bem interessante, né, essa visão que traz abaixo uma visão da carga tributária que a gente tem com os tributos atuais, vigentes, né, e acima ele vai mostrando, né, que na medida de que os atuais eles vão regredindo, os demais, o CBS, o IBS em especial, eles vão sendo implementados. E até olhando para esse cenário, a gente sabe que em 2027 já tem a primeira virada de chave, né, o PIS e a COFINS vai ser extinto, entra a figura do CBS e depois, né, de 2029 a 2032, a gente tem uma entrada mais gradativa, mais progressiva em relação à substituição do ICMS e do ISS pela IBS. E aí, puxando um gancho com essa visão de carga tributária, né, como eu falei, eu estou abrindo um parênteses aqui para poder comentar com aqueles que ainda não conhecem a possibilidade de usar uma ferramenta para poder fazer projeção para os próximos anos, né? A Thomson Reuters possui uma solução que se chama Tax Analyzer, né? O Tax Analyzer ele tem como essência auditoria e cruzamento de obrigações, mas ele traz também agora um módulo novo que se chama Reforma 360,
que tem a capacidade de olhar as obrigações acessórias, e aí eu estou falando dos arquivos do SPED fiscal, do FD Contribuições e também dos XMLs das notas fiscais, né, que vocês operam, e a partir desses arquivos ele faz uma projeção, né, da variação da carga tributária, das rotinas de apuração, receitas, custos e despesas que a gente vai ter aqui, né, olhando os próximos anos durante a reforma. Ele possibilita também que o usuário consiga, né, simular, né, eu tenho aqui abaixo, deixa eu só puxar o ponteiro, ó, uma visão de cenário otimista, então ele traz default aqui uma alíquota de 25,45 e um cenário conservador, né, numa alíquota de 27, já com uma visão de apuração para que vocês tenham ideia de como fica essa visualização do IBS e do CBS comparado aqui com os tributos vigentes. E o usuário consegue ainda simular, né? Então esse campo ele é editável, né? Você pode aplicar aqui as variações de acordo com aquilo que vocês já têm observado para os itens, né, que são relevantes para a empresa. A ferramenta também faz uma avaliação de preço, né, uma simulação de impacto em preço, do que aumenta, do que reduz, coloca um ranking nos itens, né, nos códigos de serviço e também dos fornecedores que vocês trabalham. Então, a gente percebe que isso é um insumo importante, né? Eu tenho conversado com alguns clientes e o pessoal, né, principalmente aqueles que só têm nota fiscal modelo 55, às vezes já está até de certa forma, tranquilo, já conseguiu conduzir os primeiros testes em relação ao atendimento, agora de janeiro, e agora a empresa ganha até um espaço ali para poder olhar um pouquinho para a projeção daquilo que está por vir, né, até para levar para o board da empresa, né, uma visão de impacto ao longo dos próximos anos. Bom, mas entrando aqui, né, no objetivo central da nossa agenda, né, as atualizações que aconteceram aí do início de setembro agora até o final de outubro, nós tivemos, né, a aprovação do PLP 108, né, no dia 30/9 pelo Senado, e também algumas atualizações das notas técnicas, né? Então, na última sessão, a gente tinha a nota técnica 1.20, agora, em outubro, teve a atualização da 1.30, então eu vou trazer para vocês aqui, né, as principais mudanças. Tiveram leves ajustes de data em relação ao ambiente de homologação e uma observação importante em relação ao ambiente produtivo. Para a nota modelo nacional, a nota fiscal de serviço, né, a gente sabe aí que tem ainda o desafio, né, de aderência dos municípios ao modelo nacional, mas o próprio fisco disponibilizou, né, uma visualização que vocês conseguem ali fazer uma consulta por município para saber como que está o andamento disso. Né? Algumas prefeituras, são poucas, né, já se manifestaram quanto à atualização do próprio layout que elas trabalham hoje, né, a não aderência momentânea e ao layout nacional, mas para aquelas que vão aderir, né, muitas já sinalizaram essa aderência, mas nem todas estão operantes. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Para a CTE, tivemos aí a atualização da versão 1.10 também em outubro, né? Então a gente vai trazer ali as principais mudanças, né, em relação à data. O CTE está até um pouquinho mais avançado nesse sentido, e trazendo novamente aqui a observação da nota conjunta sobre o CNPJ alfanumérico, né? Isso também faz parte da reforma tributária, porém, né, não tem vigência na mesma data, né? As notas aqui acima, elas entram já em janeiro, no dia 5 de janeiro de 2026, e a parte do CNPJ alfanumérico, a homologação começa em abril de 26 e a entrada efetiva em produção no mês de julho. Então, a gente tem ainda um tempo para fazer essa adaptação, né? Focar, obviamente, aqui na virada de janeiro, mas sem esquecer que logo à frente a gente já tem uma nova mudança aqui junto à reforma tributária. Bom, iniciando aqui pela nota fiscal modelo 55, né, que também trata aqui as questões de nota fiscal de consumidor eletrônico, nós temos principalmente, né, o grupo dos novos tributos, né, o IBS, o CBS e o IS, mas, né, obviamente, para quem já está aí olhando
a fundo os novos layouts, já fez os novos testes, a principal mudança é em relação à classificação tributária, né? A NCM passa a ser, né, o principal dado mestre que a gente vai utilizar aqui para poder classificar essas operações. Entra o código novo aqui, que é o C-Class Trib, né, e a gente já tem até as tabelas ali do fisco, onde eu tenho mais de 130 combinações, né? Então, esse é o principal ponto aqui que a área tributária precisa subsidiar quem está fazendo as atualizações de sistema, para que não tenha impacto ali durante os testes e geração das notas fiscais. Temos novos grupos para tratar alíquotas, né? Então, a separação do IBS para o UF e para município, grupos específicos também de redução, diferimento, monofasia e crédito presumido, né? Acabam sendo aqui os principais destaques, né, do layout da nota fiscal eletrônica. Novos indicadores, então, para quem tem operação com bem imóvel usado ou ente governamental, nós temos tags específicas ali no layout da nota fiscal eletrônica. Então, se alguém ainda não testou essa operação, é importante, né? A gente teve até um fórum com a Thomson, e esse cenário está sendo testado. Quando preenche essa tag do ente governamental, ele passa a exigir o preenchimento de outras tags também, né? Então tem regras de validações adicionais aí que a gente sugere que vocês explorem, né, havendo aplicabilidade. As finalidades dos documentos fiscais, elas são ampliadas, né? Então, em especial aqui, acho que o tema que todo mundo tem nos questionado é sobre nota de débito, nota de crédito, né? Então, aqui a gente está falando de um documento fiscal mesmo, né? Seguindo o modelo ali 55, mas na tag onde eu indico a finalidade do documento, o fisco acrescentou essas duas outras finalidades. Então, hoje, a área tributária no modelo vigente está muito acostumada ali em momento de fechamento a fazer ajustes, né, outros créditos, outros débitos, e com a reforma e essa finalidade ampliada aqui do documento, a nota fiscal passa a ter já um caráter de obrigação acessória, e qualquer correção nesse sentido, a gente tem esses artifícios aqui das notas de débito e crédito para poder fazer um complemento ou alguma correção, né, e não mais um momento de fechamento onde eu faço isso em lote, né? Na verdade, olhando toda a minha apuração. Aqui uma observação adicional, né? Então, o grupo B, que é o grupo dos novos tributos, ele concentra mais de 100 campos, né? Para que essa tributação possa ser automatizada. Então, fica aí o recado, né? Eu tenho também ouvido de muitas empresas, né? Em, às vezes, fazer apenas uma regra, aplicar o 01, 09, né? Não atualizar, né, o RP. Eu sei que, às vezes, existem também alguns desafios operacionais nesse sentido, mas o fato é que, ainda que a gente entre em caráter de teste, né, junto ao fisco no ambiente de produção para 2026, muito em breve isso já se torna efetivo. Em 2027 a CBS entra, então é um momento onde a gente precisa também olhar numa visão de médio prazo. É óbvio que a preocupação é não parar a operação em janeiro, mas a gente sabe que, né, na sequência já tem uma entrada mais efetiva aqui, e o objetivo da apuração assistida é testar tudo isso durante o ano de 2026. Bom, pessoal, e aqui à minha direita eu trago as principais atualizações da versão 1.30 de outubro, né? Eu trago aqui o quadro que consta na própria nota técnica. Então, tivemos algumas atualizações aí, principalmente de regra de validação dos eventos, né, que estão sendo disponibilizadas em teste na data de hoje, inclusive, e no ambiente de produção, né, isso vai subir a partir do dia 10/11 de 2025. Essa segunda mudança, ela é uma mudança, na minha opinião, aqui, que traz uma necessidade adicional ao script de teste do projeto, né? Então, imagina quem já conseguiu aí fazer as emissões das notas, né? Já tem ali uma grande quantidade de cenários homologadas, mas o fisco acrescentou outras regras de validação, né? A maioria aqui no grupo de tributos, né? Do IBS e do CBS, que vão entrar em teste apenas no dia 24/11. Então,
Apesar disso, né, a gente tem essa virada só no mês de fevereiro de 2026. Então, o ideal aqui é que virou 24/11, as notas fiscais sejam testadas novamente. Por quê? Em janeiro, no dia 5, essas regras ainda não estão valendo, mas já em fevereiro eu passo a ter outras validações que já foram divulgadas. Então, um ponto de observação importante aí para quem, né, já tem o script de teste feito, né, para fazer uma rodada adicional após o dia 24/11, e aí evitar impacto quando a gente tiver a entrada disso em fevereiro de 2026. Bom, em linhas gerais, né, a data principal do dia 5 ela permanece, né, houve um pequeno atraso aqui em relação ao ambiente de homologação, né, uma pequena postergação, mas a data principal do ambiente produtivo está mantida. Aqui um exemplo simplificado, ainda falando de nota fiscal eletrônica, né? A gente já tinha trazido isso na última agenda, mas para quem ainda está um pouco atrasado com o projeto, acho que é legal ter visibilidade disso na estrutura do XML. Como eu comentei, né, o principal ponto é o CClassTrib, né? Então essa classificação precisa dar uma ênfase nisso, tanto a nível de setup como a nível de combinação daquilo que vai representar na apresentação também aqui do IBS do CBS. Os grupos, né, o GIBS e o GIBS municipal detalham a alíquota e valor por UF por município, e a gente tem também a possibilidade de outros grupos dependendo da operação da empresa, né? Nesse exemplo a gente trouxe, né, o crédito presumido aqui como destaque, mas sabendo que dentro do grupo o B, a gente pode ter outros subgrupos, né? O grupo de diferimento, de redução, operações específicas também, como a gente comentou no slide anterior, sobre exportação, bem usado, ente público, tudo isso pode sensibilizar uma arquitetura, né, em um tamanho aqui diferente do XML pós-reforma. Temos também a questão dos eventos, né? Então, esse tema também é um tema sensível, apesar de que ele está um pouco mais embrionário do ponto de vista de desenvolvimento, teste, né? O evento, não necessariamente eu preciso já trabalhar eventos logo na virada de janeiro de 26, mas, né, a gente vê uma mudança muito grande aqui quando falamos em eventos para nota fiscal eletrônica, né? Permanecem os eventos vigentes de cancelamento, carta de correção, manifestação do destinatário e inutilização, mas vários novos eventos foram implementados aqui com a reforma tributária. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O efetivo pagamento integral, que é para liberar o crédito presumido, evento para transferência de crédito também, né? Então, por exemplo, se a empresa tem operação de cisão, de fusão, a transferência de crédito ela precisa ser realizada através de um evento, e mobilização de item, né? Então, hoje a gente não tem essa característica, mas para que o fisco consiga controlar o prazo para ressarcir, né, e ter direito a crédito quando a gente fala de ativo imobilizado, entra esse evento novo, apropriação do crédito presumido, né? Então, nota de aquisição e emissão de terceiros também passam a ter um evento vinculado, e diversos outros. Tá? Tem o aceite de débito para nota de crédito, item para consumo pessoal, e entrou com a versão 1.30 aqui a atualização da data de previsão de entrega, né? Então, na última sessão a gente não tinha o destaque desse evento, eu trouxe ele aqui, foi o único adicional, que permite ao fornecedor, né, atualizar essa previsão de entrega para remover o débito do mês em que foi previsto inicialmente. Tá? Aqui, pessoal, eu acho que o principal ponto de atenção fica na operacionalização desse evento, né? Mais do que implementar isso, saber o que vai ser aplicável ou não, tem muita coisa aqui que é para o emitente, tem coisa que é para o destinatário, mas o fato é que os eventos atuais, hoje, eles estão muito estáveis no sentido de que a mesma pessoa que controla o processo de emissão, de recebimento, já tem ali as diretrizes para poder, né, vincular os eventos adicionais que o documento fiscal eletrônico exige.
Já esses novos, vocês podem perceber que pelo tema, eles acabam envolvendo outras áreas, né? E às vezes não só a área tributária. Imobilização de item, né? Eu posso ter que falar com o meu time de custos. Então, eu percebo aqui que tem uma mudança operacional importante, né? Que a empresa deve mapear isso como uma necessidade de revisão de processo, treinamento, capacitação, para que esses eventos, né, sejam designados as pessoas responsáveis aqui por cada tema, né? E além disso, né, como eu comentei, isso ainda está um pouco embrionário a nível de teste, né? As plataformas hoje, a Thomson, né, que é com quem a gente atua, ela já disponibilizou alguns layouts aí que possibilitam a emissão desses eventos, né? Mas até pela característica a gente percebe que isso também vai demandar atualização do RP, né? Isso vai ter que vir da origem. Então fica esse ponto de atenção, entender os momentos quando que o RP vai disponibilizar alguma atualização para a cobertura de eventos aqui da reforma tributária. Bom, e para concluir essa parte da nota fiscal eletrônica modelo 55, né, eu trouxe aqui uma curiosidade. Ontem eu até tive uma agenda com um cliente, eles me fizeram essa pergunta e, por coincidência, eu já tinha até incluído aqui no material do evento. Bom, em uma das últimas atualizações do SPED fiscal foi acrescentada a seguinte frase, né? Os novos tributos CBS, BS e IS devem ser considerados na escrituração do valor total do documento, por exemplo, campo 12 do registro C100, né? E lá em abril, se eu não me engano, no início desse ano, no próprio portal do SPED, o fisco tinha disponibilizado uma nota falando que o SPED fiscal não recebia atualizações da reforma tributária. Então, essa frase aqui, né, gerou uma série de dúvidas, de questionamentos, e no dia 21/10, né, aqui no Perguntas Frequentes, né, então, no próprio portal do SPED, ele soltou esse esclarecimento, acrescentando essa parte taxada aqui na resposta, né, à exceção do exercício de 2026, quando não integrarão o valor do documento fiscal, né? Então, de certa forma, é um alívio, né? Estava bastante estranho mesmo essa colocação do fisco, até pelo fato do que já havia sido publicado, e a gente ter aqui como ciência de que, nesse primeiro momento, os impostos eles são estatísticos, né? E não devem refletir ali no valor do documento fiscal. Então, aqui é só mais uma curiosidade mesmo, mas eu acho que, como já veio de mais de um cliente, a gente trouxe aqui também para esclarecimento aos demais participantes. Entrando na nota fiscal de serviço, né? Então, primeiro aqui uma análise. A gente fez a avaliação aqui olhando o modelo nacional, mas como eu disse anteriormente, São Paulo, por exemplo, se manifestou através de um layout próprio, né? O layout de São Paulo ele já teve inclusive mais de uma atualização, né? Já tem uma versão adicional que foi publicada recente. Então, para quem opera aqui com prestação de serviço no município de São Paulo, fica aí também um ponto de atenção para olhar para as particularidades desse layout. Mas olhando o layout modelo nacional, né, o da DPS, nós temos aqui, da mesma forma que acontece para a operação de mercadorias, um grupo específico com os novos tributos, a identificação do destinatário, que vai exigir também o NIF, nome e endereço, informações dos serviços, se é presencial, compra governamental, se tem alguma particularidade nesse sentido. Temos a separação também do IBS estadual, municipal e a CBS, né, que inclui aqui, eventualmente, a necessidade de crédito presumido, diferimento e desoneração, e os totalizadores, né, que inclui aqui a apresentação dos tributos por fora. As principais mudanças, né, a representação disso aqui numa estrutura de XML. Então, o prestador ele declara a finalidade de emissão, né, a operação e o destinatário. Tudo isso vem aqui, né, no início da estrutura do arquivo. E o grupo de IBS e CBS ele traz a necessidade de apresentação aqui da localidade, né, de incidência da tributação,
o indicador de operação, a classificação tributária, né? Então, também para serviços, temos aqui a figura do Seclestrib, né? Então, eu chamo a atenção novamente para esse código, né? Ele passa a ser o coração da reforma em relação à classificação dos novos tributos, e os totalizadores, né, que prevê, além do total da nota, os totais de distribuição regular e CBS com o crédito presumido, se for aplicável. E aqui, pessoal, não sei se todos já tiveram a oportunidade de consultar o portal da nota fiscal de serviço eletrônica, mas o Fisco disponibilizou recentemente um Power BI, né? Então ficou bastante legal isso. Acho que até pela dificuldade da gente mapear, né? No começo lá da reforma, eu lembro de conversar com os clientes e os clientes estavam ligando na prefeitura para entender qual que vai ser a estratégia de cada município. Mas esse portal, né, essa aplicação, ela é dinâmica, ela vai sendo atualizada e o controle é do próprio Fisco. Hoje a gente tem de um total de 5.500 municípios, 3.600 entes conveniados, não conveniados, né, 1.956, e aqui a gente tem um detalhamento maior desses status, né? Apesar dos entes conveniados terem aqui um número expressivo de mais de 3.600, nós temos ainda 2.900 em processo de configuração. Ativos na plataforma apenas 303 e ativo operacional 412. Né? Quando a gente dá um zoom aqui naqueles que estão como ativo operacional, esses 412, ainda tem a questão de adesão ou não ao emissor, né? A grande maioria já está, mas outros ainda não. Tá? Então, sabemos que é desafiador, né, até pelo tempo que falta aí para a aderência desses municípios ao emissor nacional, mas essa iniciativa aqui de disponibilizar essa ferramenta ajuda bastante até para as empresas fazerem esse tipo de levantamento. Tá? Então é só acessar esse link aqui de Power BI lá no portal da Nota Fiscal de Serviço, está bem claro ali, bem nítido através de onde acessa esse portal, e vocês conseguem aqui filtrar o F, o município, e ele atualiza esse gráfico. Tá? Então, é bem dinâmico aqui, ficou bem interessante essa visualização. Falando agora de conhecimento de transporte, né? Então, aqui tivemos também uma atualização, versão 1.10, divulgada em outubro. Né? Os principais pontos aqui seguem, né, as diretrizes dos outros tipos de notas fiscais. Né? IBS, CBS traz o CST e o Seclestrib, o grupo de IBS traz a necessidade de apresentar o valor da base de cálculo e também os grupos de diferimento, né, se eu tiver aqui aplicabilidade nas operações de transporte. A particularidade aqui fica para esse campo, que é o TRIB compra governamental, né? Então, se tiver, a gente também precisa apresentar a alíquota e o valor do IBS devido ao Estado, além, né, do campo de totalização, que soma, né, o estadual mais o municipal. Como eu havia sinalizado no início, para conhecimento de transporte, né, houveram aqui algumas mudanças na nota técnica. Antes a gente tinha aqui que as regras de validação seriam aplicadas a partir de 5 de janeiro, mas houve, né, até uma antecipação nesse sentido. Então, o novo texto traz aqui que no ambiente de produção, os campos ficam à disposição desde 20 de outubro, validados apenas se informados. Então, uma estratégia interessante, né? A gente já tendo aqui no ambiente de produção do conhecimento de transporte a possibilidade de apresentação, mas só vai haver crítica, validação nesse sentido, se as tags forem apresentadas. E no ambiente de homologação, esses campos eles estão à disposição desde julho, né, validados apenas também, se informados. Então, antes estava previsto para 3 de novembro, mas isso foi equalizado aqui nessa nota técnica, a implantação no dia 20/10 nos dois ambientes. Aqui falando um pouquinho do layout, né, então a representação aqui de como que fica isso em relação ao CTE, modelo 57.
O grupo IBS-CBS traz, né, a obrigatoriedade aqui de apresentação dos novos impostos, os códigos de situação, né, Class Trib, o CST também vem aqui apresentados na estrutura do CTE, e depois a gente tem o detalhamento do IBS por estado, com possibilidade também de diferimento, além, né, do bloco para contribuição federal, a CBS, e os valores aparecem também no valor total dos tributos destacados. Isso tudo, pessoal, esses exemplos nós, né, até já havíamos abordado na primeira edição do evento, né? O objetivo é, como eu falei no início, trazer aqui para todos revisitarem essa questão. Nem todo mundo está no mesmo time de projeto, a gente sabe, né, que depende de atualização do fornecedor do RP, a plataforma de mensageria, mas essas atualizações elas são importantes aqui para todos, né, e cada um no seu devido momento. Bom, agora eu queria chamar a atenção também, né, tudo que está aqui acaba sendo novidade, com exceção desse quadro de manuais da reforma, mas o Fisco, em outubro, disponibilizou aqui, né, atualizações da tabela de classificação do Código de Crédito Presumido e do próprio Seclestrib. Então, para quem tem aí operação com nota fiscal eletrônica, tem incidência de crédito presumido na operação, é fundamental olhar essas tabelas, porque elas acabam sendo quase que uma matriz tributária para você implementar as configurações do sistema de origem. Quando a gente leva isso para a nota de serviço, também houveram publicações e atualizações em outubro. Essas duas primeiras aqui são de esquemas, né? Então tem mais a ver com protocolo técnico. Já essa última é uma tabela tributária, né? Que correlaciona a NBS com o indicador de operação e o Seclestrib, né? Então, para quem vai fazer aí a configuração para a emissão de nota fiscal de serviço, usar as referências que tem nessa tabela para poder garantir coerência com aquilo que o fisco espera receber. E também foi disponibilizado no portal aqui da Receita a possibilidade de você ter uma calculadora dos tributos sobre consumo offline, né? Então, o usuário ele consegue baixar esse arquivo, trabalhar ali simulações, né? Às vezes, para quem está esperando atualizar o RP ou esperando atualizar, né, o motor de cálculo, né? É uma forma também de vocês conseguirem antecipar alguma simulação e até de validar para aqueles projetos onde isso foi implementado. Uma outra situação que tem acontecido em algumas agendas é dos clientes nos questionarem sobre como que fica o ambiente de apuração assistida, né? A gente já teve, como a Thomson Reuters, ela é piloto do projeto, nós já tivemos a oportunidade de visualizar esse ambiente, né, como que ele está sendo homologado, testado, mas o fato é que no próprio portal do Fisco existem esses dois manuais aqui que trazem os primeiros passos do módulo de apuração assistida. Então, aqui já tem evidências, né? Inclusive, consultando, eu percebi que ela bate exatamente ali com o que está sendo testado. É lógico que tudo isso a gente está falando de construção, né? Algo que ainda está em andamento, mas para aqueles que querem se antecipar, fica também essa dica, né, de consultar esse manual, dar uma olhada como que isso tem sido estruturado pelo governo e já tem algumas sinalizações importantes nesses documentos. Ok? Então, aqui é mais chamar a atenção de vocês para essas publicações, né? Talvez nem todos saibam ou conheçam parcialmente esses documentos, e a gente percebe aqui que eles são insumos importantes para um melhor resultado do projeto que vocês estão conduzindo. Esse a gente já tinha falado, né? Mas eu até fiz o acesso novamente para validar ali se eles estão acompanhando a atualização aí das notas técnicas. Então, a Cepaz do Rio Grande do Sul, ela disponibiliza um validador da reforma. Quem tem ali, de repente, já um XML gerado, quer fazer uma validação complementar ou não está conseguindo transmitir ainda pela ferramenta de mensageria, passa a ser uma alternativa para validar tecnicamente o arquivo. Então, esse link aqui é para a nota fiscal eletrônica, esse é o do CTE.
vocês podem observar aqui que ele está acompanhando exatamente o versionamento que a gente comentou anteriormente. Tá? Então, é o portal da conformidade fácil aí que a Cefaz do Rio Grande do Sul disponibilizou para ajudar também e contribuir com os projetos. Bom, aqui entrando nas percepções que a gente tem tido, né, e naquilo que a gente sugere como passo a passo para revisão e para implementação daquilo que entra em janeiro de 2026. Primeira questão é o saneamento cadastral, né? Não sei se deu para entender claramente ali, mas se a gente pensa numa operação de mercadoria, o vínculo do Seclestrib está muito relacionado à NCM. Né? Então, se você tem uma base cadastral com a NCM atribuída incorretamente, consequentemente, você vai fazer uma classificação incorreta ali do IBS e do CBS. E da mesma forma, a gente estende isso agora para operações de serviço, né, que também tem uma correlação direta com a NBS. Então, antes a gente estava muito acostumado a fazer as associações para operações de serviço com o código da Lei Complementar 116 e passa a ter, né, agora a NBS ali a necessidade de fazer esse deparo na hora de determinar as classificações tributárias. Upgrade de versão de patches, né? Então, aqui imagino que a maioria já evoluiu, né, com a aplicação das notas. Quando a gente fala de SAP, por exemplo, nós temos mais de 50 notas específicas da reforma tributária, tem um requisito mínimo de suporte package, que é de novembro de 2019, mas o que a gente observou na prática é que os clientes, ao puxarem aquelas notas que são necessárias, às vezes não chega a ser a 50, ele passa a ter vários pré-requisitos, né? E isso faz com que esse número de notas, às vezes, extrapole mais de 100 notas. Né? Então, o desafio aqui é fazer toda essa cadeia, entender os pré-requisitos para poder promover essa atualização, né, e conseguir fazer os testes com sucesso. Do lado do Oracle, né, que é o outro RP, né, de mercado aí que a gente atende bastante em relação aos projetos da reforma, o requisito mínimo do EBS é a versão 12.2.6, né? O recomendável é utilizar a versão 12.2.7 e aplicar também a atualização mais recente da localização Brasil. Então, a etapa 2, né, imagino eu que já superada aí na maioria dos clientes, até pelo tempo que nos resta em relação ao projeto, seria aqui a atualização de versionamento. Depois a gente passa para a revisão de parâmetros e customizações, né? Então, toda a parte de pricing, determinação de impostos, né? E até a configuração das matrizes tributárias no RP é fundamental aqui para que a gente já entre em janeiro, né, com a estrutura de configuração adequada. Apesar de ser teste, como eu disse, daqui a pouco isso vira a chave, está valendo, então é melhor que isso já seja feito de uma forma cuja manutenção depois ela vai ser pontual. Tá? Então, associando isso também aos RPs aqui que a gente evidenciou, no caso do SAP, tem a necessidade de revisão de setup dos IVAs em MM e as customizações de pricing, né? SD, MM, para quem tem também o módulo de transportation. No caso do Oracle, a complementação acontece na EBTEX e a revisão na tabela de custo, né, lista de preços ali, além das rotinas de RI, AP, GL do billing. Tá? Tem no billing a questão de ID único, fechamento de contas a receber e XML de cobrança, né, aquilo que a gente resgatou aqui com os parceiros de RP nos projetos que a gente tem participado. Por último, setup e testes das novas configurações, né? Como eu comentei, muita gente já começou, né, já tem bastante teste executado, principalmente para nota fiscal eletrônica, serviço, né, ainda está um pouquinho atrasado, mas, né, a gente já está agora aguardando as últimas liberações para testes no início de novembro, e as atualizações de interfaces, né? Então, fazendo aqui também a assimilação com os RPs, quem tem SAP ou
migrou o GRC para o DRC como um requisito, ou está implementando essas mudanças nos integradores, né? Como exemplo, a solução da Thomson, né? Mas qualquer outra mensageria também sofre esse tipo de atualização. E do lado do Oracle, o risco de regressão, ele acontece em diversos módulos, né? Na medida que a gente vai atualizando ali o RP, eu posso ter impacto no OM, no AR, no AP, PO e também no INC. Aqui um checklist, tá, pessoal? Então, para orientar o trabalho de vocês, a gente atualizou também, né, essas 6 etapas. Na etapa de planejamento e diagnóstico, olhar para os tributos que são destacados hoje, identificar o CST que vocês aplicam e usar isso para fazer uma matriz de conversão, né, olhando para NCM, NBS e o vínculo de tudo isso com o C-Class Trib. Tá? Eu acho que isso é fundamental para quem ainda não fez, faça, revise o setup, porque o resultado lá na frente ele vai ser vinculado a isso. E o Fisco já disponibilizou as tabelas, né? Então é uma forma mais tranquila da gente fazer esse tipo de associação. Os ajustes no RP, nos emissores de DFE, né? Garantir que os fornecedores, né, vão entregar em tempo hábil esse suporte sistêmico, quais campos vão ser utilizados, né, para popular as tags novas da reforma, parametrizar isso que vai ser teste em 2026 e já garantir uma configuração para que a regra seja atribuída ao local de destino e fazer os ajustes, testes ali junto aos middles, né, e as rotinas de contabilização, né? Ainda que seja em caráter de teste, muita gente também tem questionado, né? Eu não preciso contabilizar, mas talvez já faça sentido criar uma conta ali para simular isso, mesmo que isso não afete os demonstrativos contábeis, mas de forma a você se estruturar e entender quantas contas precisam ser criadas, em qual momento elas vão ser sensibilizadas. Eu acho que é um exercício importante, né, para quem já está adiantado, começar a olhar para essa parte de contabilização. Cadastros e regimes especiais, né? Então, definir essas revisões de cadastros, regras de associação, né? Como os regimes que a empresa possui serão ou não afetados pela reforma tributária, é o tópico que a gente coloca aqui ainda em etapa de desenho, de diagnóstico, para que vocês consigam ter sucesso aqui na implementação. Os testes, né? Então, agora a gente entra numa reta final, mas fazer a emissão, conferir as rejeições que a Cefaz está colocando. Como eu observei lá no início, tem rejeição que vai entrar só no final de novembro. Então, incluir ali no script de teste que essa homologação ela precisa ser repetida em um segundo momento para não ter impacto lá em fevereiro de 26. Trabalhar essa coexistência dos blocos antigos mais os novos, né? Então, o meu time fiscal, ele vai suportar os 2 modelos de apuração, eu vou precisar analisar contratação, mudança, as simulações já foram feitas, né? Isso vai impactar fluxo de caixa, contrato. Então, quem já está no momento mais maduro aí dos testes, começar a olhar para esses detalhes para que a gente consiga ter um ano de 2026 com um planejamento mais assertivo. Os treinamentos, né? Então, as mudanças de processo, elas também precisam ser avaliadas, porque às vezes a gente está com muito foco na virada e não parar a operação, né? Lógico que esse é o primeiro foco, mas a gente não pode esquecer que para chegar até a nota eu tenho um processo por trás, né? Eu começo ali com a criação de uma ordem de venda, né? Eu tenho as minhas rotinas de inbound, em que momento essas rotinas vão ser ajustadas? Os profissionais, eles estão sendo capacitados, já existe um cronograma de treinamento para que eles saibam o que fazer na virada do ano, sem esquecer desses detalhes também. E depois é a questão, né, de acompanhar a evolução de tudo isso, né? A gente tem bastante divulgação, né, tanto do ponto de vista nosso aqui enquanto consultoria e também do Fisco. Vocês puderam ver ali que só em outubro a gente teve vários manuais, vários simuladores ali que dão um suporte bacana para a gente implementar a reforma, mas isso é contínuo, né? Então precisa ter também uma diretriz de acompanhamento, de monitorar essas atualizações ao longo dos próximos anos. E também junto aos fornecedores, né, de RP, de solução fiscal,
né? Isso não pode sair aí da visibilidade de vocês. Bom, entrando aqui na etapa final da nossa agenda, né, eu trouxe em especial para quem é cliente Thomson Reuters aqui uma visualização de roadmap, né, de como a Thomson está caminhando a visão de solução, não apenas para a parte, né, de documentos fiscais eletrônicos. É óbvio que o foco também da Thomson tem sido, né, atualizar o motor de cálculo, atualizar a solução de inbound e de mensageria, para a gente cumprir, né, toda essa entrega que foi comentada aqui já em janeiro, mas nós temos já também, né, uma visibilidade, né, e como a Thomson é piloto ali do projeto de reforma, daquilo que vai representar essa atualização para a plataforma fiscal, né, o OneSource Tax One, né, que hoje tem consigo as rotinas de apuração e declaração, ele passa a ter, com a reforma tributária, outros papéis, né? Hoje, basicamente, a gente apura um dado que já foi calculado na origem e gera uma obrigação acessória de acordo com as periodicidades que o fisco determina. Com a reforma, olhando para IBS e CBS, nós temos aqui uma mudança no conceito de fechamento, né? Então, não tem mais aquela data específica, ainda que isso vá conviver de forma simultânea, né, por conta do SPED fiscal até o final ali de 2032. Se a gente olhar só IBS e CBS, eu tenho uma necessidade de apuração em tempo real. Então, a nota, por exemplo, que entrar no RP já ali classificando IBS e CBS, essa contabilização ela não vai ser imediata. Ela vai depender de um evento que o fisco vai disponibilizar quando o fornecedor recolher o imposto, né? E quem vai reconhecer isso, olhando o fluxo e o desenho de arquitetura da Thomson Reuters, é o Tax One, né? Então, as notas se integrarão diariamente aqui nessa plataforma. O Tax One recebe o reconhecimento do evento, concilia isso com o documento, e esse sim é o momento em que o gatilho para contabilização efetiva é disparado para o RP. Então, a gente passa a ter também um caminho de retorno que no modelo atual ele não é necessário. Tá? Então, aqui na entrada, né, quando a gente pensar em contabilização de IBS, de CBS, a gente vai fazer uma espécie de provisão. Mas o momento, né, o fato gerador para essa contabilização, ele depende de algo e de uma conciliação que acontece no momento posterior. Isso pode levar dias, né, pode até virar de um mês para o outro, então a gente vai perceber essa dinâmica aí no modelo de apuração assistida, né? Mas o recado aqui é mostrar para vocês que a Thomson está olhando para isso, né? O Tax One vai receber essas atualizações, essas novidades, inclusive para clientes que tiverem necessidade da DERE, né? Ela é a única obrigação acessória já formalizada em relação à reforma, ainda que a gente não tenha o layout divulgado, mas a DERE ela traz ali uma característica para aqueles segmentos de negócio que não vão ter a característica de emissão de documentos fiscais, né? Até principalmente empresas, né, do segmento de seguros, financeiras, né, tem uma característica ali bem específica, até pelo volume de documentos, e a DERE vai ser, né, um complemento aí a tudo aquilo que vai ser tratado junto aos documentos eletrônicos. E aqui, pessoal, para concluir, eu trago, né, as principais características e atualizações previstas para o DFE, né, a solução de outbound, que é onde a gente está com os projetos aí ativos, né, muitos já em fase de testes ou até mesmo já concluindo ali a maioria das validações da reforma. E para aqueles que não usam a plataforma da Thomson, fica aqui também, né, algumas visibilidades de tudo que a plataforma entrega. Né, para a parte de emissão e recepção de documentos, né, o DFE ele já foi atualizado com os novos esquemas, campos. Por fim, agora a gente ainda tem roadmap a atualização dos relatórios, do portal de visualização, mas tudo isso já acompanhando os padrões exigidos pela reforma tributária. A parte de armazenagem e gerenciamento, né, o DFE ele permite ali a seleção personalizada e o download desses documentos de uma forma rápida e eficiente.
E fica também um ponto de atenção, porque com a reforma, a estrutura do XML ela aumenta, né? Então, isso, do ponto de vista de infraestrutura, pode gerar custos indiretos, né? Que boa parte das empresas, às vezes, não estejam vislumbrando, né? Para quem trabalha em cloud, é uma questão mais tranquila, né? O fornecedor ele já prevê esse redimensionamento do produto, mas quem tem a guarda desses arquivos, né, no próprio site, né, ali dentro do ambiente da empresa, isso pode apresentar um custo adicional ao longo do tempo. Segurança e confidencialidade, né? Então, o DFI ele tem a possibilidade ali de controle de acesso aos documentos. É possível, inclusive, que se você configure acesso para os seus clientes, né, de modo que eles consigam visualizar isso dentro do próprio portal da Thomson e com bastante segurança, né? Tem todas as características ali de criptografia, política também de backup, né? Toda a parte de proteção é bem robusta aí em relação à ferramenta. As nossas APIs, web services e conectores, né, já estão atualizados, né? Pequenos ajustes estão sendo feitos aqui, como eu comentei, em especial para a nota de serviço, que vira agora em novembro. Então, isso dá também uma tranquilidade para os nossos clientes fazer a implementação, né? Não precisa vir um desenvolvimento do zero, sem nenhum suporte, sem nenhum mapeamento prévio do fornecedor. Monitoramento e notificações, né? Então, o DFE ele é um produto que cobre aí clientes com grande volumetria, a gente atende empresas do varejo, transportadoras, né, que tem pico de emissão em diversos momentos do ano. Então, é uma ferramenta já bastante robusta nesse sentido, né? Tem a capacidade de processar isso sem afetar desempenho da plataforma. E os novos eventos, né? Eu acho que eu já tinha comentado lá na parte da nota fiscal eletrônica, mas fica aqui também, novamente, o reforço em relação a isso. Não deixem de olhar para os eventos e quem serão os responsáveis por fazer essa gestão. Do lado de produto, a gente já está atualizando a arquitetura para receber esses eventos, mas existe o desafio da origem, né? Quem vai operacionalizar tudo isso? O RP vai disponibilizar a funcionalidade para tratar evento, e isso precisa ser homologado durante o ano de 2026. Bom, aqui eu encerro, né, a parte da apresentação. Queria pedir até o apoio da Thaís, se surgiu alguma dúvida, né? Eu sei que faltam poucos minutos aí para a gente concluir, mas depois a gente retorna aquelas que não forem possíveis tratar agora. Obrigada pela apresentação, João. A gente tem algumas dúvidas, sim. Eu vou começar pelas primeiras dúvidas, né? E as que a gente não conseguir responder por causa do tempo, a gente envia por e-mail. Wesley Magnago enviou. Nota de serviço. O modelo nacional é o mesmo modelo da nota de mercadoria? Não, Wesley. O modelo nacional da nota fiscal de serviço, ele é um modelo específico, né? Ele não é o modelo 55. Quando surgiu o tema da reforma tributária, até existia uma expectativa, né, de unificação dos modelos. Brasília, né, se não me falha a memória, em algum momento usou ali o modelo da nota 55, né, mesmo para operações de serviço, mas não, tá? O modelo nacional ele é um layout e o modelo da nota fiscal 55 de mercadorias é outro, né? São layouts diferentes. Perfeito, João. Obrigada. A Cristiane Dias perguntou: o Tax Analyzer trará uma auditoria mais completa, mas o Tax One trará informações da reforma tributária também? Ou será obrigatório a aderência do Tax Analyzer? Ótima pergunta. O Tax Analyzer, para a reforma, ele tem uma característica mais de projeção, né, de você entender o impacto nos teus produtos, na sua operação ao longo dos anos, né? Na medida que a gente vai reduzindo a carga tributária dos tributos vigentes e implementando os novos tributos, qual que é o impacto disso na apuração de vocês, tendo em vista que muda ali a alíquota, né? E isso pode representar, em alguns casos, ganho ou até perda do ponto de vista tributário. Então, o Tax Analyzer ele vai dar essa visualização de impacto da reforma ao longo do tempo. O Tax One, ele é o seu dia a dia.
né? Então, a ferramenta ela vai sim sofrer atualizações da reforma tributária, mas é para que você consiga acompanhar a apuração assistida, conferir se aquilo que o fisco está apurando a partir das notas realmente é o que você tem configurado aqui no teu ambiente, é o devido. Então, são propostas diferentes, né? Não é mandatório você ter o Tax Analyzer. Agora, a rotina do TaxOne, para aqueles clientes que possuem a solução da Thomson, é algo essencial para que você consiga operacionalizar o dia a dia. Perfeito, João, obrigada. A Samira Souza perguntou: essa ferramenta da Thomson, a Reforma 360 do Tax Analyzer, será disponibilizado para os clientes ou será um novo módulo a ser adquirido? É um novo módulo, né? Precisa avaliar o perfil de contrato que você tem com a Thomson, né? Tem algumas categorias, tem alguns clientes que já têm um contrato premium, mas basta acionar ali o comercial responsável por vocês na Thomson e ele faz a checagem, né, da adesão ou não desse módulo dentro do licenciamento, tá? Mas são módulos novos que, né, para quem tem uma versão básica do Tax Analyzer, requer sim aquisição. Obrigada, João. A Sandra de Souza perguntou: a gestão de eventos da nota fiscal eletrônica, a Thomson também planeja entregar? Qual é a vigência desses eventos da manifestação do destinatário e qual é a previsão de entrega da Thomson? Tá? Eu não tenho datas específicas aqui, eu sei que a Thomson já entregou parte via layout, né? Então, manualmente você conseguirá subir esses eventos ali na plataforma DFE. Agora, a vigência, imagina assim, são eventos que estão na nota técnica que entra agora em janeiro de 26, né? Como você está operacionalizando o IBS e o CBS em caráter de teste, em teoria você não sofre uma penalização em não utilizar ali o evento correspondente. Mas o objetivo do fisco é justamente utilizar o ano de 2026 para a gente estressar os testes, né, e entender qual que vai ser a dinâmica de tudo isso. Então, por isso que fica a dica, agradeço pela pergunta, inclusive, de, durante o ano de 2026, entender quais são esses eventos aplicáveis e fazer as manifestações para poder visualizar a dinâmica de tudo isso. Porque virou 27 com a CDS, o evento, às vezes, ele vai ser a única alternativa para uma determinada manifestação, né? A dinâmica, ela passa a ser ali meio que online, né? Aconteceu a operacionalização, o evento, ele vai ser necessário, tá, pessoal? Então, não tem ali uma obrigatoriedade de transmissão, mas se ele está acompanhando a nota técnica, virou 26, preferencialmente que vocês manifestem, né, através daquilo que for aplicável à operação da empresa. Obrigada, João. A Priscila perguntou se a ferramenta já está com previsão para cobrança de aluguel. Desculpa, não entendi o contexto. Depois, se puder detalhar um pouquinho, Priscila, em que sentido, né? Porque aqui a gente está falando de plataforma, focou mais na mensageria, né? Então, essa parte de cobrança de aluguel, eu queria só entender um pouquinho melhor em que contexto, né? Se seria, em relação a documento fiscal eletrônico ou outro aspecto para a gente poder melhorar um pouquinho a resposta. Obrigada, João. O Rafael Augusto perguntou: com base nas alterações previstas na nota técnica 2025.002 RTC e na implementação dos novos tributos IBS, CBS e IS, existe previsão de mudança obrigatória no layout do DANF impresso ou nos campos adicionais que devem ser exibidos ao consumidor final? Caso não haja, é recomendável incluir informações da reforma nos dados adicionais como boas práticas? Bom, essa questão do DANF, se você pesquisar na própria nota técnica, desculpa, quem é que perguntou, Rafael. Thais? Rafael. Se você pesquisar na própria nota técnica, Rafael, na última página ali, vai ter uma observação que a nota técnica, que vai ser publicada uma nota específica para DANF. Tá? Então, do ponto de vista de obrigatoriedade, não existe nenhuma sinalização nesse sentido, né? Então, a priori, o cumprimento do XML seria o suficiente para atender. Mas é um ponto, né, bem importante de ser acompanhado aí os próximos passos, as próximas divulgações do fisco.
Obrigada, João. Como nós passamos já uns 5 minutinhos, as demais perguntas, porque ainda tem bastante, a gente vai responder por e-mail, tá bom, pessoal? Agradecemos a participação de todos. Obrigada pela interação também. É sempre bom ter perguntas, né, João? Com A gente certeza. adora estar respondendo, né, a vocês esses questionamentos. Contem com a gente, qualquer coisa, podem procurar eu ou o João e também os comerciais da Ative responsável pelas contas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos e fica aí o agradecimento especial em nome da ATV pela participação de vocês. Um abraço.